14. Que Deus ministrou no meu coração, a gente vem falando bastante sobre e um espírito, ter um espírito fortificado para viver isso, né? Viver essas coisas, batalhar por Deus. E aí Deus vem ministrando no meu coração, essa palavra há algum tempo e eu quero compartilhar com vocês. Amém. Na minha versão diz assim: Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Esse é o título. Ele é Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão e a tomou, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Então, ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Hacoré, até o dia de hoje. Então, Sansão estava sendo entregue aos filisteus pela sua própria tribo, a tribo de Judá, porque ele havia colocado fogo, né, nas searas dos filisteus, porque ele tinha casado com uma mulher filisteia e ele se desentendeu com o povo dos filisteus e aquele pessoal, ele queria a tribo dos filisteus queria sair ao encontro dele para cobrar dele, né, o que ele tinha feito, destruído as searas dele. E vendo a tribo de Judá que os filisteus eram maiores, eles decidiram então entregar Sansão para que não houvesse guerra e obviamente não perderem a guerra. Então eles falaram para Sansão que iam entregar ele vivo nas mãos dos filisteus para que não houvesse batalha e eles fossem destruídos, né? Então eles amarraram Sansão e levaram até Leí, que é onde a tribo dos filisteus estava acampada. E naquele lugar, diz a palavra que o Espírito de forma que ele feriu ali 1000 homens. E Deus tem ministrado isso no meu coração. Deus, nesse tempo, ele tem mexido algo dentro de mim, assim, no sentido de força, no sentido de ânimo, no sentido de fazer algo, se mover nele, com ele, sair da inércia, sabe, se movimentar. E eu sou uma pessoa que sou calmo, se tiver que esperar, eu espero. E Deus quer trabalhar isso em mim, né? Para que isso seja modificado, para que eu venha de alguma forma a começar a me mexer. E eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido, sabe, forte, tenho me sentido com muita vontade de fazer as coisas. E não foi a primeira vez que eu senti isso. Eu lembro que outro tempo eu senti
me senti assim, dessa mesma forma. E eu sei o que Deus queria com isso. E eu sei, talvez, o que Deus queira para nós agora, nesse tempo. Ministrando isso no meu coração. E Deus, Ele quer algo de nós, no sentido que, como nós vamos fazer com que nós sejamos, de uma certa forma, usados por Ele e conseguimos atingir o objetivo que Ele quer. Sansão foi um homem que foi um dos juízes daquele tempo e ele trouxe para Israel, de uma certa forma, aquilo que o Senhor capacitou ele para fazer. Ele foi um homem usado por Deus e, imagina, só nessa batalha ele feriu 1000 homens. Ele era um cara como nós. A Bíblia não retrata ele como alguém forte, alguém como, por exemplo, Golias. Não, ele era um homem que nem nós. Só que o Espírito do Senhor se apossava dele de tal forma que fazia com que ele destruísse 1000 homens. E aí eu fico imaginando o Espírito se apossando dele, se apossando, eu me coloco naquele lugar, não me coloco no lugar dele, se apossando de mim, e a gente imagina batalhar com 1000 homens. A Bíblia fala que no final, depois de ter ferido os 1000 homens, ele sentiu muita sede. E aí ele fala para o Senhor: Senhor, depois de o Senhor ter me entregado todos esses homens, agora eu vou morrer de sede. E a minha pergunta é: Deus capacitou ele para aquela batalha, para que ele destruísse os filisteus, que naquele tempo governavam sobre Israel, governavam sobre a tribo de Judá, e capacitou ele para que ele destruísse todos. E a minha pergunta é: por que no final, né, imagina, ele destruiu todos aqueles homens, né, e ele tinha uma necessidade de água, né, beber água, porque nós não temos capacidade física e nem emocional a ponto de o Espírito se apossar de nós e nós matar 1000 homens. Imagina o cansaço dele depois. E eu fico imaginando Deus, sabendo que ele após isso se cansaria, por que não, né, levou eles para um lugar onde houvesse água, onde houvesse uma corrente de águas normal, né, que ao final da batalha pudesse se recuperar. Eu vejo que ele, depois dessa batalha, ele, cansado, caiu. Eu fico imaginando ele caindo e pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor: eu preciso de água. É como se eu, me sentindo forte, me sentindo inspirado por Deus, soubesse que Ele me usa, soubesse que Ele pode fazer algo em mim, através de mim. Mas eu preciso lembrar que não é sobre mim, não é por mim. Eu não tenho capacidade física, emocional, espiritual, a tal ponto de fazer sozinho as coisas. E aí é que entra a nossa necessidade. Deus quer nos lembrar qual é a nossa necessidade, o que Ele quer mover em nós. Ele precisa que a gente clame. Amém. Ele precisa que a gente peça. A Bíblia fala de duas unções. A unção que vem sobre, e essa que caiu sobre Sansão naquela hora. A unção que vem sobre, ela capacita a gente para fazer alguma coisa para Deus. E existe a unção que está em nós, que aí lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, ela fala que é uma unção que nós recebemos e permanece em nós, que move algo dentro de nós. Então existe a unção que nos capacita para a obra de Deus, e é aquela que a gente mais exerce talvez no nosso ministério, onde a gente prega a palavra, onde a gente
recebe as pessoas, onde a gente é usado. Mas é isso que Deus vem ministrando no meu coração. Só ser usado por Deus, ter a unção só da capacidade de fazer algo por Ele, não é o que Ele quer. Deus quer que a gente fique plantado perto do ribeiro, onde as águas fluam e a gente tem a vida. A cada dia a gente começa a florescer. Deus, imagina, fez com que Sansão destruísse todas aquelas pessoas e depois lembrou ele que não era por causa dele, era porque o Espírito do Senhor capacitou ele para aquilo. Então, ele caiu sobre os joelhos e pediu água. E o Senhor proveu água para ele. E a palavra fala que ele recobrou seu alento e reviveu. E é isso que o clamor faz na nossa vida. Aleluia. A oração, a busca, ela vai trazer o alento para dentro de nós. Sabe? O rio vai fluir. E Deus quer que esse rio flua. Por isso, às vezes, a gente faz muitas coisas para Deus e Deus se agrada disso, mas Ele quer que a gente também se lembre que a gente precisa clamar pela intervenção dEle em nós, por nós, dentro de nós. Não é só o fazer. Às vezes a gente pode fazer bastante coisas, mas há muitas que precisam em nós, dentro de nós, se desenvolver. E é isso que Ele quer para esse tempo. Para nós. Que a gente fique plantado perto do ribeiro de águas para que a nossa vida floresça e a gente produza bons frutos. Amém? Amém. Segunda Reis, capítulo 23. Versículo 24. Diz assim: a piedade de Josias é o título do texto da minha Bíblia. Fala um pouquinho, um trechinho sobre a vida e algumas ações, alguns grandes feitos que esse rei Josias fez em seu tempo. Diz assim então: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha. Disse o Senhor: também a Judá removerei diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei essa cidade por Jerusalém que escolhi. E a casa da qual dissera, estará ali o meu nome. Continuando ali, a morte de Josias. Quanto aos mais atos de Josias e tudo quanto fez... Qual o versículo? É o capítulo 23, agora eu estou no versículo 28. Ah, tá. Segunda Reis 23, agora estou no 28. Agora fala da morte de Josias. Quanto aos mais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele, o rei Josias, Neco matou em Egito no primeiro encontro,
De Megido, seus servos levaram morto em um carro e transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiu e o fez em lugar de seu pai. Bem, e aí? Eu gosto muito dessa história, assim como Sansão. Sansão a gente escuta na escola dominical, um homem super forte, a força que dava o Senhor sobre a vida dele, e ele fazia grandes coisas. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, e um dos grandes personagens da Bíblia, é esse Josias. Onde a Bíblia fala, então, antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. A Bíblia, em vários momentos, quando ela fala dos reis, ela compara sempre os reis a Davi. Até porque Davi é um tipo de Cristo. Então, o nosso modelo, o nosso referencial é Jesus. Então, Jesus, ele vem da casa de Davi e nos coloca e nos restitui a nossa posição que Deus havia planejado quando criou você e eu. Agora, eu acho fantástico esse cara aqui, esse Josias. E eu vou contar um pouquinho da história dele, de uma forma resumida, nos versículos que antecedem. A história se passa mais ou menos no ano 680, mais ou menos antes de Cristo. Só que a história de Josias começa 200 anos antes, para te ver como esse cara é impressionante. Porque um pouquinho antes disso, então no início dos reis de Israel, é que o povo começa a sua derrocada, a sua história de fracassos, por assim dizer. Por quê? Temos Davi, que é o grande líder de Israel, com seus altos e baixos, mas com o seu coração voltado para Deus. E ali, naquele momento, então, Israel conquista grandes territórios. Depois, com Salomão, esse território amplia. Só que já com Salomão, a coisa começa a desandar. E a Bíblia diz ali que Salomão, mesmo cheio da sua sabedoria, começa a buscar outros deuses, começa a se prostrar e fazer sacrifícios, porque tinha casado com um monte de mulher. E aí diz a Bíblia que as mulheres começam a perverter o coração de Salomão. E em função desse pecado, Israel então tem o reino dividido. O reino então do norte é chamado Israel, o reino do sul é chamado Judá. E diz a Bíblia então que por causa desse pecado acontece essa divisão. Mas o Senhor disse, olha, mas eu vou preservar ainda, por amor a Davi, sempre uma luz acesa sobre Judá. E aí vai uma série de reis e um pior que o outro. A gente tem rei aqui que sacrifica o próprio filho na sequência em sacrifício a outros deuses, oferecendo sacrifícios nos altos, tudo aquilo que a palavra condenava. Mas já naquele começo, em função daquela separação que houve, o reino do norte, então, fica com um sujeito chamado rei Jeroboão, e o reino do sul fica com o filho de Jeroboão. Ainda o sul começa a manter ainda os passos na caminhada correta, mas já aquele Jeroboão, ele pensa assim, não, agora que está dividido, o pessoal vai ter que ir para Jerusalém adorar, e vai ter que dar um jeito desse pessoal não ir para lá, porque se deixar, eles vão voltar sobre a casa de Davi o domínio. Então eu vou fazer um jeito aqui para continuar dominando. Aí ele vai lá e inventa uns deuses, uns 2 bezerros, inventa uns altares lá, e diz a Bíblia que esse Jeroboão, depois, na sequência dos reis que se sucedem de Jeroboão, nunca mais conseguem voltar ao caminho correto por causa do pecado desse camarada. As próximas gerações sempre acabam reproduzindo esse mau exemplo desse sujeito. E ele já está ali, então, ele começa a ter essa ideia, não vou oferecer sacrifícios e tal,
Eu vou colocar outros deuses aqui para o pessoal não ir para Jerusalém adorar, porque senão eu vou perder o comando desse povo. E aí Deus manda um profeta para Samaria, que é onde esse Jeroboão estava, e ele diz o seguinte: olha, vai chegar o dia que vai se levantar um rei chamado Josias, e ele vai profanar todos esses sacrifícios, esses altares que você está fazendo. Olha que coisa fantástica. 200 anos antes, é a palavra que esse profeta declara que viria um rei que se levantaria e iria lá no outro reino e iria profanar aquela própria profanação que eles estavam cometendo naquele momento. Os versículos anteriores, nós não lemos aqui, mas fala que ele pega os ossos que haviam sobre aquele lugar. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam no monte, mandou tirar delas os ossos, queimou sobre o altar, e assim profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas, 200 anos antes. Ele viu uma sepultura ali e disse: tira aí os ossos daqui, e esses altares aqui para outros deuses, eu vou queimar esses ossos em cima para realmente profanar essa ofensa que vocês estão fazendo ao Deus verdadeiro. E aí ele está fazendo aquilo ali, né? Daqui a pouco ele pergunta assim: tem um monumento aqui, o que é isso? Não, isso aí, esse monumento aí, foi o que levantaram a sepultura do profeta que falou aí, o que você ia fazer 200 anos antes. Então deixa ele. Ele não sabia. O que eu quero colocar aqui como exemplo do Josias, que é impressionante. Eu vejo que Deus, e a gente tem falado isso há bastante tempo, mas eu quero lembrar isso a você. Deus quer que você vivencie algo que só você pode fazer. A Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias, todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia. Então Deus sabe. Agora é o seguinte, isso é o meu entendimento da palavra. Nós temos o livro da vida, onde ali estão todos escritos os nossos dias. Se nós vermos, mas também diz a Bíblia que nos últimos dias irão se abrir livros, que eu entendo que são as pessoas que, por sua própria iniciativa, resolveram escrever o rumo de suas vidas fora da vontade de Deus. E por esses livros elas serão julgadas. Mas aqui nós estamos diante de um camarada que, conforme a sua vontade de viver o que Deus tinha para ele, ele conseguiu quase que 100% da sua vida viver o projeto que Deus tinha para ele. É claro que Deus já viu aquilo que a gente vai fazer, as nossas escolhas, eu sei disso. E por isso que aquela profecia que foi dita 200 anos antes não podia ser alterada. É como se Deus tivesse já, e Deus é Deus sobre todas as coisas, soberano, mostrado lá para aquele profeta o que Josias ia fazer muitos anos depois. Mas que esse era o propósito de Deus sobre a vida de Josias. Mas eu entendo também que existem profecias que Deus pode ministrar sobre a tua vida e elas são, de certa forma, condicionais a se você decidir ou não viver esse propósito. Se eu obedecer a Deus, se eu amar, se eu aplicar essa palavra, eu vou ser abençoado. Isso é muito lógico. Por outro lado, se eu rejeitar essa palavra e quiser viver aquilo que eu acho melhor para mim, virar as costas para Deus, eu vou colher as consequências dessa minha atitude. Por isso a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje aqui, dando, de certa forma, sequência àquilo que o David trouxe para nós hoje, é como se manter no propósito. Porque é muito fácil, de certa forma, conhecer o propósito. E vocês estão conhecendo.
E é muito bacana vivenciar esse propósito. É fantástico você fazer algo nas mãos de Deus. É fantástico você se alinhar com aquilo que Deus tem para ti e você perceber que as coisas estão dando certo, que Deus está movendo, que Deus está tocando pessoas, que Deus está transformando o lugar onde você está. Não que você é melhor que os outros, como Deus. O Espírito está fazendo isso e você está sendo instrumento na mão dele para que essa obra seja feita. É impressionante. É fantástico. Imagina o que passou na cabeça de Josias depois que o camarada disse, não, isso ali, aquele monumento, é a sepultura do profeta que disse que você ia fazer isso. Caramba! E quando é que foi isso? Foi 200 anos antes. Não é possível. Ai, Deus, que louco. Imagina o que passou no coração de Josias. E eu vou falar mais um pouquinho. No contexto da realidade que Josias vivia na sua época. Sabe com quantos anos Josias tinha quando ele começou a reinar? 8 anos. 8 anos. Um menino. Que idade tem o Heitor? 7. Não, 6? Você imagina aqui, ó, o Heitor daqui a um ano, né? Tem a responsabilidade de ser rei de uma grande nação. Claro que o que nós vimos aqui foi 18 anos depois de ele começar a reinar. Então ele tinha 26 anos nessa oportunidade aqui. Você começa a reinar se é menino. E por que ele começa a reinar com 8 anos? Porque o seu pai, obviamente, passado-se de pai para filho, tinha morrido muito cedo. Ele não teve tempo de amadurecer. Ele pegou uma nação em frangalhos, o povo totalmente corrompido, fazendo o que não deve e nem sabendo o que faziam que estava errado, porque eles só seguiam aquilo que os pais deles ensinavam a eles. Eles seguiam a maré. Todo mundo só disse que era assim, até então ninguém nos disse como era para fazer, a gente acha que o certo é fazer desse jeito. E aí a importância de você ter uma boa referência sobre a sua vida. Eu perguntei para vocês, é muito legal você fazer grandes coisas, como Sansão, como Josias fez, mas eu quero, e o intuito dessa mensagem é que vocês pensarem isso, como fazer para se manter nisso. O salmista diz, como poderá o justo, o jovem, manter puro o seu caminho? Ele responde, observando segundo a sua palavra. Essa é a resposta. Aí ele diz que ele guardou as palavras no coração para não pecar contra o Senhor. Esse é o segredo. Mas para se manter, você precisa buscar em Deus essas boas referências. E vocês vão concordar comigo que o Josias com 8 anos não teve muito. Nem os seus antepassados, nem por causa da sua pouca experiência. E aí ele está ali, e diz a Bíblia lá então que quando ele tem lá então o seu... Ele começa com 8 anos, depois 8 anos, algo marca o reinado de Josias. Sabe o que é? Ele começa então, diz, não, o pessoal só fez coisa errada até então, vou começar a fazer o que é certo. O tempo está todo detonado, eu vou tentar consertar o tempo. Aí chamou lá o sacerdote e falou o seguinte, vamos começar uma faxina, está cheio de porcaria aqui dentro, o pessoal, os outros reis emporcalharam aqui com outros ídolos, tira tudo para fora, vamos começar a limpar, faz uma faxina, o templo está tudo quebrado, vamos começar a arrumar. E lá pelas tantas, um dos sacerdotes disse o seguinte, olha, começamos lá a faxina, achamos um livro aqui. Que livro? O livro da lei de Moisés. Que coisa, o livro da lei de Moisés? Mas lê esse negócio aí para nós, então. E aí começa a ler. E aquele rei começa a ouvir, dizendo, olha,
nós estamos totalmente errados. Ele não sabia. Como eu disse, ele só vinha fazendo aquilo que os pais deles faziam até então, e eles replicavam, mas algo moveu no coração dele que tinha que fazer uma coisa certa. Buscar e achar isso, buscar isso de todo o coração. Para você começar a buscar Deus, a gente vai buscar na nossa simplicidade, na nossa inocência. Deus sabe da nossa limitação. Mas se você resolver buscar Ele, Ele vai se permitir ser achado. Se não permitir, a gente nunca vai achar Ele. Mas Ele vai dar meios que você possa conhecer Ele de fato. E aí alguém acha aquele livro lá, eles tinham só o Velho Testamento ali, o Pentateuco, e eles começam a ler, olha, vocês não façam isso, não façam aquilo outro, lê os mandamentos lá, e aquele rapaz, seus 20 e poucos anos aqui, ele diz, nós estamos lascados. O que nós fizemos até então? Nós estamos errados. Nós temos que começar a se corrigir. Aí Isabel, que ele rasga as vestes, e ele chora diante de Deus, ele se quebranta, e aí ele lá pelas tantas diz, nós temos que fazer alguma coisa. E aí em seguida ele diz, vão lá e consultem o profeta, a profeta do Senhor profetiza, porque o que está escrito aqui, nós estamos fadados ao fracasso, à ruína, porque sobre nós está pesando aqui o jugo do Senhor. A mão do Senhor vai pesar sobre nós. Porque a consequência daquilo que nós fizemos é muito grave. E aí a profetisa, né, disse o seguinte para ele, olha, visto que você se quebrantou e buscou o coração e se humilhou diante de mim, a profeta dá uma palavra para o rei Josias, olha, você vai ser recolhido em paz. Tudo que você faz tem consequências. E a consequência do pecado de Judá ia vir sobre aquele povo. Tanto que eles foram levados cativos 70 anos na Babilônia. E ficaram lá. Mas Deus dá uma palavra sobre Josias. Diz o seguinte, olha, você vai ser recolhido em paz ao teu povo. E ele começa a reforma, e ele começa a consertar tudo que ele viu que estava errado. Ele faz uma limpeza em Jerusalém, e ele vai ampliando para os outros lugares de Judá, e ele vai além. Lembra do reino que tinha separado? Ele vai no reino lá do vizinho que tinha se separado e faz aquilo que havia sido dito 200 anos sobre ele. Imagina o que se passou sobre o coração de Josias nessa circunstância. Olha o que Deus faz quando uma pessoa tem um firme desejo de viver o propósito de Deus. Ele diz, olha, não houve rei semelhante que se convertesse de coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, como Josias. Isso que eu queria falar desse cara. Qual que é o principal mandamento para lembrar vocês? Jesus resume toda a Bíblia. Ama ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele complementa, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tinha um monte de mandamento que eles estavam prevaricando, quebrando nesse momento. Mas um principal, a meta do Josias nesse momento era, eu vou buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. E aí você vai fazer grandes coisas. Você vai impactar o lugar onde você está. Josias impactou a sua geração. Só que eu volto àquela pergunta: como fazer para que a gente possa se manter firme no propósito? Sabe por quê? Porque embora ele tenha vivenciado algo tão impressionante, um avivamento tão grande nesse momento de Israel e Judá, que até então havia tido, tinha uma coisa que
jovem Josias. Talvez assim como Sansão, ele buscou a Deus, ele encontrou a Deus, ele fez grandes coisas, mas talvez por sua inexperiência ele não conseguiu manter-se. Vai ser muito legal, depois de nós passarmos um momento com o Senhor e encontrarmos naquele dia, essa é a nossa carreira. O nosso lugar é o céu. A palavra diz que Jesus foi nos preparar uma morada. E aí você vai estar lá, né, encontrar o Senhor. Ele disse que vai encontrar a sua igreja nos ares. E vai ter um tempo precioso onde a gente vai ter comunhão com o Senhor. Essa é a sua meta. Esse é o seu alvo. E é claro, provavelmente a gente vai trocar uma ideia com Josias lá e, cara, me conta essa história aí, né? Depois de ter conhecido lá os lugares, né? Os pontos turísticos, né? A árvore da vida, aquela coisa toda, né? Todo mundo fala. Vai lá, uma ideia com Moisés, né? Depois de já ter, né? Se rendido ao Senhor, tudo bem, né? Depois ter tempo não, é o que não vai faltar. Aí você pode depois trocar uma ideia com Josias. Esse cara, como é que foi esse negócio aí? Como é que era aquela confusão, aquela muvuca aí? O que aconteceu lá, velho? Nossa, tu era fera mesmo. Só que uma coisa aí que eu percebo, Josias, tu foi cedo demais, cara. Tu foi muito novo. Ele morreu com, eu fiz as contas, 39 anos. Embora tenha reinado 31 anos. Se você for comparar o tempo de reinado dos outros reis, ele é um dos mais longevos. Porém, morreu jovem, com 39 anos. É porque começou a reinar muito cedo. E por que isso aconteceu? Eu tento me colocar no lugar. Imagina que se passa sobre a sua cabeça dizendo o seguinte: olha, mano, uma profecia aí, cara, que tu vai, né, assim assado, né, tu vai impactar pessoas, né, através do dom que tu tem da parte de Deus, né, e tu vai, através daquilo que Deus tem te dado, muitas pessoas serão curadas. E tu vê isso se manifestar na tua vida, né, e muito tempo depois tu vê Deus realizando isso através de ti. E é como o David falou, não é por tua força, é porque Deus, né, vendo que você se rendeu a Ele, permite que você seja usado por Ele e se mova nele para fazer grandes coisas, porque tudo vem dele. Mas esse menino é aquela história do camarada que começa a jogar bola, então ele ganhava lá um troquinho para jogar pelada, e daqui a pouco ele se destaca e está ganhando, né, todo final de mês, sei lá quanto paga aquela turma, mais de 100 mil reais. Como é que se mantém? Como é que um cara persevera com uma cabeça centrada? Eu acho que José, depois de tudo que ele fez, ele disse: não, ele disse assim, ó, não, Deus está comigo. Eu estou com vocês e vocês não estão com nada aí. E fizeram uma coisa errada aqui, uma vírgula aqui, eu vou lá e te ponho na linha. E quero ver alguém dizer o contrário. Porque ele foi até o outro estado lá e botou os caras e mostrou como é que tinha que ser feito. Olha a ousadia do homem. E aí lá pelas tantas diz a Bíblia que o rei do Egito saiu em guerra contra a Síria. O que será que se passou sobre a cabeça do Josias? Opa, o rei do Egito saindo contra a Síria, esse cara vai ver também. E ele vai aprender comigo. E eu faço, e onde eu vou, Deus prospera. E eu quero ver. Se a gente vai ler o complemento da história lá em Crônicas, diz a Bíblia que o faraó Neco diz assim para Josias: eu não estou fazendo guerra contra você, estou fazendo guerra contra a Síria. Deixa
Deixa assim, para que você e teu povo não caia. Só tem marcado aqui. Que eu tenho contigo, rei de Judá, não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falava da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui. E aí, continua a história, ele vem morrer. O cara que tinha uma trajetória impecável até então. Mas saiu um fulano lá fazendo guerra. Não, meu povo é o povo do Senhor, e o que eu fizer, e o que eu acho que é certo, né? Deus está comigo. E é curioso que o próprio faraó diz: olha, Deus me disse isso. Alertou ele. E diz a Bíblia que ele falava da parte de Deus. Ah, mas é um ímpio. O que faltou para o jovem, virtuoso e corajoso rei Josias? Faltou a bagagem, a experiência, a orientação de uma pessoa mais madura. Algo que, de certa forma, ele foi tirado, e uma grande responsabilidade ele teve que exercer desde pequenininho. Mas ele não teve nenhum referencial. Como você pode manter? Duas coisas você tem que fazer e são essenciais para que você permaneça vivo. Foi o que Josias fez, foi o que o David trouxe para nós aqui no início. Josias achou a palavra. Ele achou a palavra, e uma vez conhecida essa palavra, e entendendo a vontade de Deus, ele buscou a presença de Deus. Ele buscou a vontade de Deus. Com isso, sabendo disso e aprendendo disso, você nasce. Você começa uma nova caminhada. Mas como você se mantém nisso? Se mantém nessa palavra, se mantém se alimentando disso. Você orar e se alimentar da palavra é uma questão de sobrevivência. Agora, eu quero falar aqui para as pessoas que Deus tem projetado para que continuem a viver esse propósito. Comece a se enxergar como alguém que tem sido trabalhado por Deus. Ninguém aqui está pronto. O apóstolo Paulo diz, não que eu tenha já encontrado a perfeição. Ninguém encontrou a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo as coisas para que trás ficam, o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que você tem que fazer. Corra para o alvo. Você não é perfeito. O que você precisa fazer nesse meio do caminho? Mantenha os seus olhos no alvo para que você continue a crescer. Mantenha o seu coração humilde, sabendo que você sempre tem algo a aprender. Mantenha o seu coração de servo para que você possa preservar não somente a geração que você pode impactar hoje através da sua vida, mas a que virá depois. Josias não conseguiu se manter porque não tinha nenhuma boa referência. E outra, o povo não se manteve fiel porque ele não deixou nenhum sucessor a ele depois, quando ele faleceu. Em seguidinha, os outros reis, os filhos dele ali, um pior que o outro. E aí, a consequência vem. Comece a se enxergar naquele lugar que você entende que Deus quer te levar. E pense como você pode fazer para que isso venha à tona. Eu tenho, nesses dias, Deus tem ministrado no meu coração a maneira que eu entendo que nós devemos nos mover, que a palavra também nos coloca,
Veja que naquela cruz que eu coloquei no grupo para vocês ali, que representa um catavento, representa um moinho de vento, ela tem 4 cores, representando o que eu entendo que são 4 fatores ou 4 elementos, para não dizer os ministérios, que a igreja precisa ter para que ela seja efetivamente impactante. Primeiro, o azul, o céu. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa se quebrantar, você precisa buscar o reino dele. Você precisa ter intimidade com ele. Primeiramente, para que você tenha isso, você precisa estar naquilo que são concernente, que se refere às coisas do homem, a questão do conhecimento da sua palavra, que é o verde. Ao mesmo tempo, você tendo essa comunhão vertical com Deus, você pode se manter de que maneira? O vermelho, sacrifício, servindo naquilo que Deus te chamou, e o amarelo na questão da liderança, né? Se tornando um líder que Deus quer que você seja, amadurecendo. Como é que eu posso amadurecer? Sendo referência, buscando uma referência em alguém. Deixe um legado para alguém. Ninguém aqui sabe tudo. Todo mundo aqui tem algo para aprender. E nesses dias, o que eu quero ser, onde Deus tem colocado, um bom exemplo. Levantar mais homens e mulheres que sejam boas referências, para que consigam fazer diferença. Porque se a gente continuar eternamente naquela mediocridade ou na nossa meninice espiritual, nós não vamos conseguir impactar ao derredor da onde nós somos chamados. Nós não vamos conseguir manter o propósito, a obra que Deus reservou para nós. Quem não deixa um sucessor não encontra sucesso. Então aqui, primeiras coisas que Deus já tem mobilizado. Eu vou ativar você cada vez mais, querer mobilizar o seu coração, para que você entenda quem você é nele, para que o seu propósito venha se cumprir e você seja um instrumento da mão dele. Então hoje, o David aqui já nos abençoou com uma palavra do céu. Um organograma, planejamento estratégico, com a sua cabeça, para colocar e dar vida a isso, vai ser só um grande monumento. Você tem uma boa estrutura, você tem um balão, mas se esse balão não tem ar, ele é imperceptível e não se mostra. O catavento, o que lá for, fica parado. Mas somente quando Deus dá fôlego de algo que vem do céu, aí aquela estrutura que você montou, que realmente você entende que vem da paz de Deus, pode fazer diferença. Foi quando Sansão foi cheio do Espírito que ele pôde derrotar 1000 homens. É quando você tiver essa estrutura que você entende que, e eu entendo também, que é algo divino, mas quando você receber o fôlego do Espírito, é aí que a vida vai poder ser gerada. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino, diz o Senhor. Como é que você pode vencer o reino? Busque a palavra, busque essas águas, como David falou, e se encha do Espírito Santo, para que você continue a manter e impactar essa geração. De que maneira o jovem poderá manter puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Josias se foi cedo de idades, porque talvez não tinha boa referência. Não teve. Mas os erros que foram cometidos no passado são exemplos para nós aqui, não precisar repeti-los novamente. E eu quero aqui mais ou menos animar você. Busque ser esse modelo, essa referência que você vai encontrar, não em Josias, não em Davi, mas em Jesus.
Esse é o alvo. É nele que aqueles tesouros que estão aí dentro de você vão vir à tona e tem muitas pessoas esperando.